Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na segunda semana. Essa semana nós vamos ler parte do capítulo 2, a justificação pela fé, todo o capítulo 3, a vida dinâmica da igreja, e o início do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente ele quer nos introduzir num viver, no seu viver, viver do corpo, Senhor Jesus, viver que a gente precisa realmente perceber que toda a nossa vida faz parte da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, porque nós fomos inseridos no corpo de Cristo, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa realmente ter contato com a palavra. Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem ter contato com a sua palavra, sem ter intimidade com a sua palavra. Ó Senhor Jesus, parece que Ele está nos chamando para a gente poder viver diante dEle. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 47, o subtítulo Levar o nome de Jesus às pessoas, até o final do subtítulo A importância de apresentar o nosso corpo, na página 51. Ó Senhor Jesus, ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ó Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, o subtítulo, Levar o nome de Jesus às pessoas. Ó Senhor Jesus. Se lermos atentamente os versículos de Romanos 10, veremos que o encargo de Paulo era levar o nome do Senhor a todas as pessoas, inclusive aos judeus. Como vimos, toda vez que invocamos o nome do Senhor, desfrutamos de suas riquezas. Contudo, essas riquezas não são apenas para o nosso desfrute pessoal. Precisamos pregar o Evangelho, levando esse nome a todos. As pessoas estão esperando por nós. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Porque esse versículo menciona os pés e não a boca, porque fomos enviados para pregar o Evangelho. Logo, precisamos sair às ruas, ou seja, usar nossos pés. Essa é a nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, a vida da igreja é dinâmica. Ó Senhor Jesus. Após serem salvas pela pregação do Evangelho, as pessoas precisam de um ambiente adequado para crescer espiritualmente. Deus preparou esse lugar, a igreja. A partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo mostra como a vida da igreja é dinâmica. A igreja é nosso viver, por isso a chamamos de a vida da igreja. Porém, essa vida não é parada, passiva. A vida da igreja é ativa, dinâmica e vai além do viver de reuniões. Ó Senhor Jesus. A igreja é o melhor ambiente para que a vida de Deus cresça em nós. No entanto, a vida da igreja não é um mar de rosas, pois nela, muitas vezes, experimentamos a morte de Cristo, mas também experimentamos o poder de sua ressurreição. Além disso, não podemos rejeitar nenhum membro escolhido pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, esse é o lugar em que o Senhor nos colocou após sermos salvos. Por isso, precisamos participar das reuniões com entusiasmo. A igreja se opõe ao mundo, portanto, não devemos trazer as coisas do mundo para a igreja. Ó Senhor Jesus. Em João 17, vemos a oração de Jesus para que o Pai nos guarde nele, pois embora não sejamos do mundo, ainda estamos no mundo. Estamos aqui para sermos testemunhas do Senhor. Essa é a nossa função. Não somos do mundo, portanto, não devemos viver segundo ele. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, os aspectos da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 12, 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa porção de Romanos, Paulo começa a falar sobre a vida prática da igreja, a vida do corpo. Ó Senhor Jesus! A vida do corpo é a vida da igreja, que engloba todos os aspectos de nossa vida, não só a vida de reuniões, mas também o viver familiar e o viver social. As reuniões são muito importantes, não podemos menosprezá-las, mesmo que haja poucas pessoas. Lembremos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará no meio deles. Ó Senhor Jesus! No primeiro capítulo, vimos que a vida da igreja também inclui o viver familiar. Nosso relacionamento com nossos familiares deve basear-se nos princípios da vida da igreja, para expressar Cristo. Se criarmos nossos filhos nesse ambiente, eles espontaneamente seguirão nosso exemplo, vivendo a vida da igreja e sendo úteis ao Senhor. Ó Senhor Jesus! A vida da igreja deve fazer parte da nossa vida social. Em nosso dia a dia, contatamos muitas pessoas, por isso precisamos levar essa vida maravilhosa da igreja para os lugares que frequentamos, a fim de que as pessoas com quem nos relacionamos conheçam esse viver maravilhoso. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: a importância de apresentar nosso corpo. Senhor Jesus! Voltemos a Romanos 12:1. Por que Paulo utiliza a expressão rogo-vos nesse versículo? Porque ele sabe que temos dificuldade de praticar a palavra de Deus. Por isso roga pelas misericórdias de Deus. No capítulo 9 de Romanos, Paulo já havia dito que Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Portanto, não depende de quem quer ou de quem corre. Nossa condição antes de receber a salvação de Deus era deplorável, mas ainda assim, Ele quis ter misericórdia de nós e nos deu sua graça, a fim de salvar-nos. Baseado nessa misericórdia que nos alcançou, o apóstolo Paulo roga que apresentemos nosso corpo a Deus. Ó Senhor Jesus! No Antigo Testamento, o animal ofertado era imolado no altar do holocausto. Ele era cortado em pedaços e colocado sobre o altar para ser queimado pelo fogo. Com isso, um aroma agradável subia a Deus. Ao sentir o aroma, Deus aceitava aquela oferta. Nós também precisamos apresentar-nos diante de Deus como um sacrifício vivo. Ó Senhor Jesus! Porque nesse versículo Paulo fala do corpo e não do espírito ou da alma. Leamos 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Assim, nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Portanto, precisamos fugir das coisas pecaminosas. Ó Senhor Jesus! Além disso, nosso corpo é membro de Cristo. Vejamos, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ó Senhor Jesus! Nosso corpo também é santuário do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Preste atenção à última frase, e que não sois de vós mesmos. Se não somos de nós mesmos, devemos apresentar-nos a Deus. Ó Senhor Jesus! Na sequência lemos: fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Perceberam a importância do nosso corpo? Precisamos mantê-lo santo, separado para Deus e para a sua obra. E a melhor forma de fazer isso é oferecendo-o como um sacrifício vivo ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Em 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quis dizer com isso? Por exemplo, domingo de manhã, o despertador toca para você acordar para ir à reunião, mas o dia está frio e a cama quente. Então, qual é a vontade do seu corpo? Certamente de ficar em casa, dormindo até mais tarde. Nosso corpo está sempre em busca de conforto. O corpo de Paulo também era assim. Por isso, ele o esmurrava. Esse esmurrar não é ficar socando o corpo fisicamente, mas utilizando o exemplo acima, é obrigá-lo a se levantar da cama e ir para a reunião, onde ele será útil ao Senhor. Ó Senhor Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nosso corpo precisa ter as marcas de Cristo, por isso devemos esmurrá-lo e levá-lo à morte, para que a vida de Cristo se manifeste nele. Se não há marcas da morte de Cristo em nosso corpo, é um sinal de que estamos sendo dominados por ele em vez de dominá-lo. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, Paulo usa duas expressões: corpo do pecado e corpo desta morte. O corpo do pecado impulsiona nosso corpo a pecar, enquanto o corpo desta morte trabalha contra a nossa vontade de servir ao Senhor. Sempre que queremos fazer algo espiritual, como orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho e ir às reuniões, o corpo desta morte se manifesta e sentimos cansaço, preguiça e sono. Contudo, se no mesmo instante alguém nos chamar para fazer algo que agrada a nossa carne, o corpo do pecado se levanta e todo cansaço, preguiça e sono desaparece. Por isso, precisamos muitas vezes esmurrar nosso corpo, reduzindo a escravidão. Fazendo assim, exibiremos as marcas de Cristo e sua vida se manifestará em nosso corpo. Ó Senhor Jesus! Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando o Senhor voltar em seu tribunal, seremos julgados segundo o que tivermos feito com o nosso corpo. Agora, compreendemos o rogo do apóstolo Paulo em Romanos 12:1, que termina afirmando que esse é nosso culto, ou serviço racional. Portanto, a melhor forma de servir a Deus é oferecer-lhe nosso corpo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, a importância do corpo. Senhor Jesus, como já compartilhei aqui várias vezes, Senhor Jesus. O nosso espírito, por um lado, está em nós, por outro lado, está ligado ao Senhor nas regiões celestiais. Nossa alma, nossa mente divaga, Você pode estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Está com o corpo aqui, está com a mente lá em outro lugar, está prestando atenção numa coisa. Ó Senhor Jesus, mas o corpo não. O corpo você só consegue colocar ele num lugar por vez. Senhor Jesus. E o Senhor, Ele deseja que te dê testemunho. Pregar o Evangelho, como mostrou aqui para nós no dia de hoje, é viver a vida da igreja. E a vida da igreja, ela vai além das reuniões. Senhor Jesus. A gente já viu isso aqui no livro, E eu já compartilhei isso várias vezes também, no Alimento Diário anterior e outros vídeos anteriores também. A vida da igreja é como uma mesa, de quatro pés, uma mesa, uma cadeira. Senhor Jesus, tem a vida de reuniões, a vida familiar, a vida social e a batalha espiritual. Aqui o irmão falou de 3 itens aqui, não colocou a batalha espiritual, porque isso aqui é para quem está vivendo os outros itens, Você só vai perceber as coisas invisíveis, A batalha é realmente o que está acontecendo se você está vivendo a vida da igreja. Então a gente precisa reunir, para quê? Para tocar na palavra. Senhor Jesus, a gente não pode menosprezar a palavra. Deus, Ele é a palavra. E a palavra tem basicamente duas expressões, digamos assim, A palavra ela pode ser falada ou ela pode ser escrita. Ó Senhor Jesus, então você ou lê a palavra ou você ouve a palavra. Por isso no início de Apocalipse fala, bem-aventurados os que ouvem e os que leem, as palavras aqui escritas, e dela dão um testemunho. Senhor Jesus, então a gente precisa ouvir a palavra ou ler a palavra. De preferência os dois. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente precisa se relacionar com Deus. Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem se relacionar com a sua palavra. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. E as reuniões, elas nos ajudam, né, a nos dar um pouco mais de visão, exercitar o Espírito, estar ali diante do Senhor, né, com um propósito, né, um propósito de ouvir o Senhor, de tocar no Senhor. Os livros têm nos ajudado, alimento diário, tudo isso, né, Senhor Jesus, para a gente poder, de fato, começar a ter um relacionamento com Deus. Senhor Jesus, a palavra não é só histórias contadas, né, mostrando toda a história do homem e tal, né, toda a misericórdia, toda a compaixão de Deus, mas também mostra o caráter de Deus, quem Deus é. Então a gente precisa conhecer esse Senhor, como nos relacionando com a palavra. E aí também entra a palavra profética, Senhor Jesus. E talvez a gente olha pra gente assim e fala assim, eu não sou profeta, eu não sou alguém que está sempre falando a palavra de Deus, né, assim, levando as pessoas a tocar no que Deus está falando e tal, mas hora ou outra ele pode nos usar para profetizar, sim, para falar aquilo que ele deseja. Profetizar não tem nada a ver com adivinhar, Senhor Jesus, né? Profetizar é falar aquilo que Deus deseja, né? Uma das palavras, né, da conferência que o irmão Pedro Dom compartilhou, né, nos últimos finais de semana, ele até compartilhou um ponto a respeito disso, né? Ele falou que quando a Bíblia fala, né, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele toca nessa questão de que a gente precisa ouvir a palavra de Deus, né, Senhor Jesus. Mas caso eu não consiga ouvir ou falar de Deus, eu pelo menos preciso estar firme o suficiente diante da palavra para pelo menos considerar aquilo que o profeta está falando. Ó Senhor Jesus. Então tem horas, né, que Deus ele deseja falar conosco, mas ele não tem alcance em nós, não porque ele quer, mas porque a gente se afasta dele. Deus está sempre falando, mas às vezes eu não quero ouvir, né? A gente tem que, para ouvir o Senhor, tem que estar exercitando o Espírito. Fora do Espírito, não tem como a gente ouvir Deus. Então o Senhor ele usa pessoas, por isso a importância do corpo, né, Senhor Jesus. Como que as pessoas vão me ouvir se eu estiver usando o meu corpo, né? Vocês estão aqui assistindo o canal, né, Senhor Jesus, eu estou usando o meu corpo, usando a minha voz, né, gesticulando, gesticula a beça, ó Senhor Jesus, para que a palavra chegue até os irmãos, Senhor Jesus. Mas se você não estiver exercitando o Espírito, você vai ouvir só o homem falar, mas você precisa pelo menos considerar, né? Olha, poxa, o irmão fulano de tal falou isso, ó Senhor Jesus, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar isso agora, exercitar o Espírito e levar isso diante do Senhor. Não dá simplesmente para a gente olhar e falar assim, isso aí ele falou porque ele quis. Ó Senhor Jesus, não é por aí, né? E por um lado também, né, o que acontece, né? Às vezes o Senhor ele deseja falar algo conosco, mas é algo que precisa mudar, né? Precisa ser transformado na nossa vida, e às vezes a gente não está disposto a abrir mão daquilo ali, né? Ou realizar tal tarefa, né? Tal coisa que Deus está precisando que a gente faça, ó Senhor Jesus. Então ele usa uma pessoa, né? Talvez se Deus falar isso com você, você vai ficar ali e tal, e agora como é que eu vou fazer? Ó Senhor Jesus, mas aí ele, né, a comunhão, né, o Senhor mostra, e como já falei várias vezes, né, tem coisas que Deus fala para você, e tem coisas que Deus quer falar através de você, Ele quer levar isso para uma outra pessoa. Mas você não pode chegar e falar de qualquer jeito, não, você vai ter comunhão com o Senhor, vai ver a maneira, vai exercitar o Espírito, ó Senhor Jesus. Então tem coisas que às vezes o Senhor ele deseja que a gente fale com as pessoas, né? Porque ele não vai ter alcance ali espiritual. Então às vezes ele quer mesmo que você fale algo que você incomode a pessoa. Às vezes a pessoa vai até criticar, vai brigar com você ali e tal na hora, mas depois ela vai perceber, ó Senhor Jesus, que é Deus falando. Você falou, Deus vai usar uma outra pessoa, né? Eu já vi várias vezes essa experiência de irmãos chegarem para mim e falar, olha irmão, você falou uma coisa, na hora eu não gostei, né? Cheguei e falei, não, como é que o irmão pode falar uma coisa dessa e tal, né? Tá passando dos limites, ó Senhor Jesus. Mas depois essa pessoa foi levada para um outro lugar, né, Senhor Jesus, e uma outra pessoa que não sabia nada da situação, sabia nada de nada, falou exatamente a mesma coisa. Essa pessoa pôde testemunhar, olha, na hora que você falou não gostei e tal, fiquei ali aborrecido, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Depois, quando eu fui para outro lugar, outra pessoa falou a mesma coisa, com a mesma vírgula, o mesmo ponto, a mesma entonação, o mesmo tudo.
Ó Senhor Jesus, aí eu comecei a perceber, olha, não tinha como, se não fosse Deus falando. Ó Senhor Jesus, então o Senhor quer nos usar, mas Ele quer nos usar na esfera espiritual. Por isso a gente tem que perceber que a vida da igreja, ela abrange muito mais coisas, não é só as reuniões. Se eu deixar para tocar em Cristo só nas reuniões, eu vou perder muita coisa. Por isso está mostrando, vamos trazer também para o nosso viver familiar, procurar expressar Cristo na nossa casa, principalmente na nossa casa, porque em casa a gente tem liberdade, né? Eu conheço a minha esposa, tenho os meus filhos e tal, e eu tenho liberdade de falar com eles o que eu quero. Mas quando você percebe realmente o intuito da vida da igreja, você vai perceber, olha, não posso falar o que eu quero, na hora que eu quero, eu preciso expressar Cristo para eles. Isso é o viver da igreja, e assim também a gente vai levando para o nosso viver social. Mostrar para as pessoas que nós somos cristãos, que elas podem parar um tempo, nos ouvir, contar com as nossas orações. Ó Senhor Jesus, perceber que tem algo diferente. Ó Senhor Jesus, mas eu só vou fazer isso se eu tiver todo o tempo ali expressando Cristo. Isso não quer dizer que eu vou chegar e vou abrir a Bíblia e vou falar um monte de coisa, mas é uma expressão diferente. As pessoas percebem quando você está ali disposto a expressar Cristo. Mesmo que você fale de coisas triviais, não fale nada da Bíblia e tal, mas pelo fato de você estar ali procurando expressar o Senhor, invocando o nome do Senhor, as pessoas percebem que tem algo diferente. Ó Senhor Jesus, é assim que a gente leva o nome, não é com uma grande habilidade, uma grande capacidade, mas é realmente invocando, dependendo do Senhor. Como mostrou para nós no início, a gente precisa levar o nome do Senhor, porque quando a gente invoca o nome do Senhor, nós desfrutamos as riquezas de Cristo. Isso não é só para o nosso desfrute pessoal. A gente desfruta, a gente conhece os aspectos de Deus, isso é maravilhoso. Mas também é para levar, é para pregar. Pregar quer dizer fixar. Para a gente fixar, a gente precisa estar sempre fazendo as mesmas coisas. As pessoas vão perceber, poxa, ele está sempre ali invocando, sempre ali procurando ser agradável e tal. Ele mostrou, a gente perceber que nós temos uma responsabilidade. Qual a minha responsabilidade? Eu tenho que conduzir meus amigos para a esfera da igreja, família. Não, a minha responsabilidade é viver no Espírito. Senhor Jesus, aí diante de Deus, estar ali todo o tempo, todo momento ali para ver como que eu vou realizar tal coisa, como que eu vou levar o meu dia adiante. Olha, eu tenho um compromisso dia tal, preciso ir em tal lugar, como que eu vou? Vou exercitando o Espírito, desfrutando o Senhor. Como ele mostrou aqui, a vida da igreja, ela é dinâmica, não é algo parado, estático. Olha, tem reunião na quarta-feira, tem reunião no sábado, no domingo. Isso é ser estático. Olha, das 19 horas até as 21. Isso é ser estático, é sempre parado naquele lugar, fazendo as mesmas coisas. Não, mas a vida da igreja é dinâmica. Então, que hora que eu vou estar reunindo? Todo momento. Eu não posso ficar só marcando horários para Deus. Olha, Deus só pode me usar dia tal, horário tal, até horário tal. Ó Senhor Jesus, não, eu preciso estar aberto para o Senhor. Isso que Ele está falando para nós. O Senhor, Ele precisa de um ambiente adequado para nos fazer crescer. Ele preparou esse ambiente é a igreja. E Ele mostrou que a vida da igreja, ela é dinâmica. A igreja, ela é o nosso viver. Por isso a gente chama de vida da igreja. Por quê? Porque ela tem uma expressão. Deus deseja se expressar por meio de nós. A igreja, ela é o nosso viver. Senhor Jesus, o que você está fazendo? Estou expressando a minha carne aqui e tal. As pessoas vão olhar e vão mostrar. Isso aí que é Deus? Isso aí que é ser cristão? Senhor Jesus, Então a gente precisa realmente atentar para essas coisas. O Senhor, Ele deu para nós esse lugar adequado, que é a igreja. Senhor Jesus, a igreja não é só as reuniões. A igreja é tudo na nossa vida. Senhor Jesus, por isso que a gente precisa realmente depender do Senhor. Está todo momento ali indo diante dEle, orando, buscando. Ele preparou a igreja. Ele nos inseriu na igreja. Senhor Jesus, por isso que está mostrando para nós que engloba tudo. E também mostra para nós que a igreja não é um mar de rosas. Também tem pontos difíceis, porque como tudo na vida, tem altos e baixos, tem coisas mais fáceis, coisas mais difíceis. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso também ele mostra que a gente às vezes experimenta a morte de Cristo. A gente passa por situações, é caluniado, falam besteira e tal. A gente é escarnecido, mas também a gente experimenta o poder da ressurreição. A gente vê que não é algo que parte de nós, mas é uma vida que está em nós. Essa vida quer se expressar. Essa vida nos levanta. É para isso que o Senhor nos colocou na igreja. E por isso ele mostra também que a gente também não pode rejeitar ninguém. A gente não escolhe quem o Senhor vai colocar para conviver conosco.
Por isso a gente também não pode rejeitar, né? Senhor, é o Senhor que sabe. Por isso ele mostra também para nós que a vida da igreja é para ser vivida numa esfera espiritual, e essa esfera espiritual está em oposição com o mundo, né? Vai sempre bater de frente as coisas da igreja com as coisas do mundo. Por isso eu não posso trazer as coisas do mundo para a igreja. Como que é isso? Ó, se eu deixo de invocar, se eu deixo de tocar na palavra, eu fico só conversando, ouvindo outros, né, falando besteira, falando palavrão, isso e aquilo, né, deixo de ter contato com a palavra de Deus, eu passo a viver mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Então, a vida que eu mais alimento é a vida que mais vai se expressar. Então, quando eu chegar junto dos irmãos, eu vou estar expressando o mundo vai estar tomando expressão na minha vida, no meu corpo. Por isso eu preciso fazer o quê? Exercitar o Espírito, para que Cristo seja expresso, e não o mundo. Ó Senhor Jesus, isso só está mostrando para nós, falando da questão da importância do corpo, né? Igual, por exemplo, eu estou ali no ambiente, ali, conversando com as pessoas ficam assim, não sei o que lá, velho, e aí, velho, não sei o que, velho. Eu fico a semana toda falando isso. Aí daqui a pouco eu chego na reunião, me encontro com os irmãos, e aí, velho? Ó Senhor Jesus, estou expressando o quê? Estou expressando o mundo. Aí eu preciso ir reunindo, invocando o nome do Senhor, tocando na palavra. Aí eu vou ter, né, conversando com os irmãos vão falar, amém, irmão, e aí, varão, e aí, amado, santo, ó Senhor Jesus. E aí eu vou me relacionar com os irmãos de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, estou aqui só dando um exemplo, né, Senhor Jesus. Mas é o que acontece, a gente fica ouvindo muitas coisas, né, como a Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente não vai ficar impedindo os outros de falar isso e aquilo, mas a gente precisa se policiar, né, Senhor Jesus. Várias vezes, né, em vários ambientes e tal, né, ali, sem, às vezes até mesmo falar com as pessoas que eu sou evangélico, mas eu estou sempre com uma camisa com versículo, ou escrito algo, né, uma camisa, ó Senhor Jesus, ou escrito algo de Cristo e tal. As pessoas logo identificam, daqui a pouco alguém fala um palavrão, aí isso me incomoda. Então você muda a expressão, né? Quando algo te incomoda, aí a pessoa às vezes solta o palavrão, olha assim, vê que, né, você fez uma expressão de que não gostou, e fala, poxa, desculpa, ó Senhor Jesus. Mas se você não faz expressão nenhuma, aquilo já não te incomoda, né, Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando. A vida da igreja é em todo lugar. Eu preciso expressar o Senhor e não expressar as coisas do mundo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor mostrou, olha, mostrou ali, ele orou, né? Pai, eu estou indo para junto de ti, né? Mas eles ainda não estão indo para junto de ti, eles estão no mundo. Mas eu não peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal, Senhor Jesus. Então nós estamos no mundo ainda porque nós precisamos ainda dar testemunho do Senhor. Essa é a nossa função no mundo. Nós não somos do mundo. Por isso a gente não pode viver igual ao mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que tem algo diferente. Ó Senhor Jesus. O corte de cabelo é diferente, a maneira de se portar é diferente, a maneira de falar é diferente. O simples fato de você não falar tantas gírias ou não falar palavrões, você já olha, ó, aquela pessoa não fala palavrão, porque hoje parece que é meio que um padrão, né? Hoje as pessoas acham que tudo é normal. Ó Senhor, mas elas precisam ver que nós temos um viver diferente. Viver segundo o mundo, né, não ser identificado como cristão, só traz prejuízo para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso o Senhor está nos mostrando, a gente precisa dar testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Mesmo que você não tenha aberto a boca ainda. Senhor Jesus, mas nós estamos aqui para expressar Cristo, né? O Senhor, quando nós estamos vivendo diante do Senhor, nós temos um aroma diferente, né? Você não falou nada, você não fez nada, não falou nada, mas o outro falou ali, já sentiu um aroma diferente. Opa, desculpa. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ter esse viver que causa impacto na vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós também, né, nos aspectos da vida da igreja, mostrando que a vida prática da igreja é uma vida do corpo. Eu preciso expressar Cristo, não é só por minha causa, mas também para levar vida para os irmãos. Para que os irmãos também vão mudando, né? O Senhor mostra para nós que a gente é a luz do mundo e também o sal da terra. Para quê? Para dar sabor, para iluminar. Não é para expor ninguém, né? Os irmãos têm até tocado certos assuntos, né, nos finais de semana. E estão mostrando para nós, olha, o intuito aqui não é expor ninguém, mas é para você identificar
no seu viver, Senhor Jesus, e começar a perceber, olha, se isso está se expressando na minha vida, eu preciso ir diante do Senhor, eu preciso mudar. Não é ninguém que vai falar para você, para de fazer isso, não faz aquilo, Senhor Jesus. Não, mas você vai perceber, olha, isso aqui, se isso está acontecendo na minha vida é porque eu estou deixando de expressar o Senhor, estou expressando alguma outra coisa, olha, eu preciso mudar, porque eu preciso me preparar para aquilo que o Senhor está trazendo, né? Senhor Jesus, uma vida de um corpo, uma vida de um corpo saudável. Né? Para a gente ter um corpo saudável, a gente tem que se mexer. Né? Senhor Jesus, a gente precisa tomar certas atitudes. Ele está mostrando para nós que a vida do corpo engloba tudo na nossa vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Não só reuniões, mas também viver familiar, viver social. Ele falou quanto à questão de reuniões, a gente não pode menosprezar, mesmo que sejam poucas pessoas, porque onde tem 2 ou 3, o Senhor se faz presente no nosso meio. Senhor Jesus, por isso que estamos dizendo para nós, a gente precisa estar ali expressando o Senhor, né, para que Cristo seja expresso, para que Ele possa estar ali, né, no nosso meio, junto conosco. Senhor Jesus, vida familiar, né, você aplicar os princípios espirituais, por isso que não são regras, são princípios, Senhor Jesus, e assim a gente vai tendo um viver espontâneo, a família vai seguindo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os filhos vão vendo ali, né, mesmo pequenos, já vão falando com as pessoas, né, do invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Esse dia meu filho estava brincando com um amiguinho do colégio, né, brincando, né, jogando um jogo online ali, né, Senhor Jesus, e ali eles estavam conversando, né, via áudio e tal, e aí daqui a pouco o amiguinho falou que estava com medo de uma determinada situação. Aí ele falou, olha, para a gente parar de ter medo, a gente precisa invocar o nome do Senhor. Aí ele começou a falar, fala junto comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí o amigo foi ali, né, e começou a invocar também o nome do Senhor, Senhor Jesus. Depois ele pôde falar com um amiguinho que Jesus, Ele é o nosso Salvador, por isso Ele nos salva dos momentos em que a gente está com medo, né? Então ele mesmo já foi ali do jeitinho dele pregando o Evangelho, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa fazer, viver a vida da igreja, para a gente ser útil ao Senhor, expressar esse Cristo. Por isso que ele mostra também que também precisa fazer parte do nosso viver social, né? Conversando com os amigos, trabalhando, ir no supermercado, pagando uma conta. Senhor Jesus, trazer os princípios para os nossos relacionamentos, para que as pessoas também, ao se relacionar conosco, também estejam se relacionando com Cristo, porque é Cristo que nós estamos vivendo e expressando. Senhor Jesus. E ele fala da questão, no final aqui, de apresentar o corpo. Como eu falei no início, o corpo você só pode colocar um lugar de cada vez. O Senhor nos salvou, né, Senhor Jesus, por sua misericórdia. Agora você já é um cristão e tal, fala bonitinho isso e aquilo e tal, então Deus faz isso e aquilo. Não, a gente ainda continua tendo como base a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Senhor Jesus. E nós já fomos alvos dessa misericórdia. Por isso que hoje a gente precisa realmente rogar ao Senhor pelas suas misericórdias. Por isso que Paulo rogou, né, Senhor Jesus, né, para que a misericórdia de Deus nos alcançasse, né, Senhor Jesus, porque a misericórdia é a nossa base. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, né? As suas misericórdias não têm fim, Senhor Jesus. Pelas suas misericórdias Ele não nos trata segundo nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, Ele está sempre nos dando uma oportunidade, Senhor Jesus. Então nós, por sermos alvos dessa misericórdia, a gente precisa também levar essa misericórdia adiante, Senhor Jesus. Eu lembro de um episódio, né, de que um irmão, né, tinha acabado de ser acolhido, né, tinha pecado, tinha se afastado do Senhor, estava, né, totalmente afastado, totalmente longe do Senhor. Os irmãos acolheram esse irmão, né, e aí foram ali ajudando ele a se restaurar diante do Senhor, a voltar a tocar na palavra, a desfrutar, né. Passado menos de um mês, né, esse mesmo irmão que tinha acabado de ser acolhido estava criticando outro irmão, porque o outro irmão tinha deixado de fazer uma coisa, deixado de cumprir uma meta ali. Senhor Jesus. Ele tinha deixado de fazer algo que ele deveria ter feito, mas atrasou um pouco. Então, esqueceu da misericórdia que ele mesmo foi tratado e estava tratando o outro sem misericórdia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então hoje o Senhor está realmente nos chamando, a gente precisa estar sempre se apresentando, né, apresentando o nosso corpo diante do Senhor, mas como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, no Holocausto, era apresentado o animal tinha que morrer, né? E aquele animal virava cinza ali e não podia mais ser usado. Mas o Senhor,
Ele quer que nós sejamos um sacrifício vivo. Ou seja, eu vou ser usado por Deus, e de novo, e de novo, e de novo. Deus, ele quer sempre nos usar. Mas ele também quer que nós sejamos entregues diante do fogo para ser purificado, para que ele possa sentir o nosso aroma. Assim como no Velho Testamento, né, o que agradava a Deus era o aroma do sacrifício, hoje também, quando eu me apresento diante do Senhor, ele quer sentir o meu aroma. Ó Senhor Jesus, aroma de vida para vida, de morte para morte. Então o Senhor está nos mostrando aqui, nós precisamos expressar Cristo. O que vai acontecer, Senhor Jesus, a gente não sabe, né, se aquela pessoa que vai receber esse aroma também, se ela está no aspecto da vida ou no aspecto de morte. Mas ele fala, apresenta o seu corpo. Né? Por que ele fala aqui para a gente apresentar o nosso corpo? Né? Aí ele dá até o exemplo, né, que os alimentos são para o estômago para o alimento. O corpo não é para impureza, porque o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ó Senhor Jesus, por que não fala, né, que é para a alma ou para o espírito, né, como eu já compartilhei no início? Senhor Jesus, a mente vai para muitos lugares, o nosso espírito está em Deus, né? Senhor Jesus, não, por um lado o nosso espírito está em nós, por outro lado está ligado em Deus, né? Senhor Jesus, mas o nosso corpo só consegue estar em um lugar por vez. Senhor Jesus, né? O Senhor ele quer nos usar para falar, para levar, né, a sua vontade adiante. Senhor Jesus, o nosso corpo é para o Senhor. Se eu tiver com o meu corpo praticando impureza, Senhor Jesus, eu não estou mostrando quem é o meu dono, né? Senhor Jesus, eu não estou vendo que de fato é o Senhor. O Senhor qual é o propósito do meu corpo, Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós. Nós precisamos nos unir ao Senhor. Quem se une ao pecado se une à prostituição. Por isso Ele mostrou para nós aqui, né, Senhor Jesus. Se você pecar, né, tiver um pecado, né, ali, pecou, porque pensei tal coisa, fiz tal coisa, né, tomei tal atitude e tal, mas se você pratica impureza, você está se unindo a algo impuro, e isso você está pecando no seu corpo, Senhor Jesus. E o Senhor mostrou que nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós estamos colocando no nosso corpo, o que nós estamos dispondo o nosso corpo. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E as coisas do corpo são as que têm as maiores consequências. Por isso a gente precisa realmente atentar. Por isso ele está falando conosco a importância de apresentar o nosso corpo. Senhor Jesus, a gente precisa cuidar de vários aspectos do nosso corpo, apresentar, né, como eu já falei aqui antes, a gente precisa desfrutar o Senhor, né, porque senão a gente vai se colocando nessas coisas e a impureza vai tomando conta, o inimigo vai abrindo caminho, né, o espírito está sempre militando contra a carne contra o espírito. Se você está colocando o seu corpo, se dispondo, está sempre na presença de Deus, essa vida vai alcançando o seu corpo. Agora, se você vai fazer as coisas do pecado, o pecado vai ganhando força no seu corpo, para começar a disputar a sua mente, apagar o seu espírito. Senhor, mas a gente precisa fazer justamente o contrário, sempre apresentar diante do Senhor, sempre nos manter limpos, santos diante do Senhor. É como uma casa, que você está sempre varrendo, limpando, passando pano, né? Senão a sujeira vai vindo, daqui a pouco vem insetos, ratos, ó Senhor Jesus, né? E as coisas vão deteriorando. Então o Senhor está nos mostrando que a gente precisa se apresentar para ser útil a Ele. E aqui toca algo, né, que Paulo toca, e eu estou sempre falando, né, de que a gente precisa realmente, né, aprender a nos apresentar diante do Senhor, né, esmurrar o nosso corpo, para que a gente, né, pregando a outros, não venha nós mesmos a sermos desqualificados. Ou seja, eu fui lá, fiz a vontade de Deus, levei outros a se apresentar ao Senhor, mas eu acabo sendo desqualificado porque ainda dou muito vazão, né, para a preguiça do corpo. Ele mostrou que o corpo sempre procura conforto, mas eu preciso reduzir a escravidão. Falar, vamos lá, né, colocar o corpo aonde ele tem que estar, né, Senhor Jesus. Ele não vai fazer isso sozinho. Então a gente precisa realmente, né, colocar o nosso corpo onde ele vai ser útil para o Senhor. O Senhor nos chama, mas é sempre com o objetivo, manifestar Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, né? Eu tenho que ter domínio sobre o meu corpo e não o contrário. Ó Senhor Jesus, eu estou sempre compartilhando isso aqui, né? Eu, como tenho essa situação de dor crônica, para mim é muito difícil por causa da situação de dor, mas eu não posso ficar tão limitado assim. Tem hora que realmente, né, excede os limites e não dá mais
Se eu ficar o tempo todo, tô com dor, eu sou um coitadinho e tal, eu não vou fazer nada. Né? Eu já falei isso várias vezes aqui, eu tenho dor, né, o tempo todo, 24 horas por dia. Ou tá um pouco maior, ou um pouco menor, mas ela não cessa nunca. Ó Senhor Jesus, então o que eu tenho que fazer? Apresentar meu corpo mesmo com dor diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, para poder fazer aquilo que Ele deseja, senão eu vou ficar só na vontade. Ele mostrou aqui, né? Às vezes a gente fica ali, poxa, tenho vontade de servir o Senhor, quero ler, quero orar, quero tocar na palavra, né? E as reuniões, mas o corpo não quer. Mas eu preciso fazer o quê? Manifestar o Senhor. Né? O corpo dessa morte, deixa a gente com preguiça, com sono, mas o corpo do pecado, quando falou para pecar, enche de energia rápido e, ó Senhor Jesus, mas ele mostra que, né, muitas vezes a gente precisa esmurrar o nosso corpo. Não é vez ou outra, é muitas vezes. Persistir, Senhor Jesus, para que a vida de Deus possa manifestar em nós. Né? No início, você pode dizer, é difícil e tal, ó Senhor Jesus, mas conforme você vai exercitando o Espírito, você vai tocando no Senhor e vai vendo que realmente vale a pena. E depois de um tempo, isso passa a ser algo espontâneo. Ó Senhor Jesus, você mostrou para nós que a melhor forma de servir é oferecendo o nosso corpo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, colocando, se dando completamente. Quando o seu corpo vai, Senhor Jesus, tudo que está no corpo vai junto. A alma vai, o Espírito vai, Senhor Jesus. E a gente precisa perceber, eu preciso me entregar completamente ao Senhor para que Ele possa se manifestar e cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.